Olá, estudante! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vinícius, professor de Ciências e Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou hoje, junto com a nossa amiga Márcia, a nossa intérprete de Libras. Olá, Márcia! Para a gente dar início à nossa segunda aula de Biologia para você, aluno do terceiro ano, onde continuaremos, então, a falar sobre o ciclo biogeoquímicos, sobre os ciclos, então, da matéria. Na nossa aula de hoje, nós iremos conhecer as maneiras pelas quais ocorre o fluxo de matéria na natureza e reconhecer o comportamento cíclico dos elementos químicos constituintes das substâncias orgânicas. Bom, o que acontece? Nós vimos, então, na nossa última aula, da semana passada, onde falamos sobre o ciclo da água, o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio, onde envolveram aí situações comuns no nosso dia a dia, a respiração, a fotossíntese, a questão da evaporação, da transpiração, que são questões comuns que a gente consegue observar e já estamos habituados. Na nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar, então, com o ciclo do nitrogênio. Esse elemento químico que ele vai ser de grande importância na constituição de algumas moléculas orgânicas dos seres vivos, como, por exemplo, os ácidos nucleicos, proteínas, aminoácidos. E nós sabemos que o gás nitrogênio, vamos lá, não vamos confundir nitrogênio com gás nitrogênio. Quando eu falo que o gás nitrogênio, ele vai estar presente na atmosfera cerca de 78%, eu estou falando do N2. Quando eu falo em nitrogênio, que vai ser o N, eu estou então falando do elemento químico nitrogênio, tá? E nós sabemos que o nitrogênio, o elemento nitrogênio, ele vai ser escasso no solo e na água, tá? Então, mas Vinícius, aí me vem a dúvida, se ele é um elemento tão importante na constituição dos seres vivos, por que ele vai ser escasso? Então, como que vai acontecer, então, essa assimilação do nitrogênio? A assimilação do nitrogênio, então, por nós, consumidores, é feita através da cadeia alimentar, através da nossa alimentação. Igual a gente percebe, viu nos outros ciclos e nas nossas outras aulas, que nós assimilamos, então, a maioria aí dos compostos através da nossa alimentação. E quando eu falo, então, em assimilar o nitrogênio, nem todos os produtores conseguem, somente alguns, através de algumas associações simbióticas ou mutualísticas. E com isso, então, a importância aí da preservação do solo e da manutenção do solo de forma correta, que nós vamos ver aqui daqui a pouquinho. Então, nós sabemos que o nitrogênio ele vai estar presente em forma de aminoácido, né? Em forma de amônia, que vai ser uma substância inorgânica, tá? Que nós vamos eliminar essa amônia aí, por exemplo, na urina, tá? E um composto orgânico, que é a ureia. Então, nós temos aí essa relação aí, tá? Com isso, antes da gente iniciar a nossa aula, vou falar para vocês aqui algumas fórmulas para a gente não confundir e não complicar, que a gente tem que saber diferenciá-las. Toda vez, então, que eu estiver falando em gás nitrogênio, eu estou falando de N2. Quando eu falo, então, do nitrogênio, eu só estou falando do elemento. Significa que é o N sozinho. Quando eu falo em amônia,
Eu estou falando de NH3. Quando eu falo de amônio, eu estou falando de NH4. Tem uma grande diferença aí, tá? Essa forma aqui, olha, que eu coloquei aqui para vocês, essa NH4 amônio. Só que esse maisinho aqui em cima, tá? Refere aqui. Ela vai ser o quê? É o íon amônio, tá? Que vai ser, então, que vai ser encontrado, geralmente, vai ser em maior quantidade na natureza, essa forma iônica da amônia, tá? Desculpa, do amônio, tá? Mas quando a gente estiver falando, então, de amônia, NH3, ou do íon amônio, NH4+, tá? Eu estou fazendo referência, então, à amônia. Quando eu falo em NO2-, tá? Aqui, ó, NO2-, eu estou falando em nitrito. Nitrito. Quando eu estiver falando em NO3-, eu estou falando em nitrato. Lembram comigo? Lembram lá da química do primeiro ano? Quando a gente vai dar nome, então, aos sais ou aos ácidos e às bases e aos óxidos? Então, a gente tem que lembrar dessas nomenclaturas, né? Ito, para aquele de menor NOx, ato, para aquele de maior NOx. Então, NO3, terminação, ato. NO2, terminação, ito, tá? Daí o nome, nitrito, nitrato. Tranquilo até aqui? Então, não, vamos só falar mais uma vez para a gente guardar mesmo e não confundir. Se eu estiver falando, então, de N2, gás, nitrogênio. NH3, amônia. NH4, amônio. NH4-, desculpa, NH4+, íon amônio. NO2-, nitrito. NO3-, nitrato. Tá? Se não guardou dessa, repete aí muitas vezes. Vai, pega essa tabelinha aqui e vai falando, vai falando. Nitrogênio, amônio, amônio, nitrito, nitrato. Nitrogênio, amônio, amônio, nitrito, nitrato. E aí vai falando um por um, que você vai ver se você não vai guardar. Mas, Vinícius, por que você está falando isso? Isso daqui está parecendo mais aula de química do que aula de biologia? Como assim? Você está falando aí de nome de sal, amônio, amônia, nitrito, nitrato. Então, quando a gente vai falando disso, nós temos a ver, então, com o ciclo do nitrogênio. Lembram que eu falei que ele vai ser escasso no solo e na água, e além disso, de ser escasso no solo e escasso na água, ele não vai estar disponível assim facilmente na forma orgânica. Nós temos que fazer essa conversão. E aí entra, então, essa questão química. Como assim? Olha que ciclo mais lindo. Vou até deixar aqui o controlinho para a gente entender isso daqui. Vamos lá. Nós sabemos, então, que o nitrogênio ele vai estar aqui na atmosfera. Vou deixar aqui porque eu sei que eu vou riscar hoje até não querer mais. Então, aqui, ó, o nitrogênio está aqui na atmosfera, gás nitrogênio. Esse nitrogênio, nós não vamos respirar nitrogênio, vamos? Não vamos. Então, o que é que vai acontecer? Vai ter que ter, então, uma coisa que nós chamamos de assimilação. A assimilação do nitrogênio é feita através de bactérias presentes no solo. Olha a importância das bactérias, pessoal. Olha a importância. Essa, então,
Essas bactérias aqui, ó, presentes nos solos, que vão estar aqui, ó, de forma mutualísticas aqui em leguminosas. Quem aí já viu raiz de amendoim? Já viu? Não tem cheio daqueles nódulos? Então, igual tá aqui, ó. Então, aquilo ali são nódulos, tá? Onde nós temos aqui várias bactérias fixadoras de nitrogênio. Bactérias do gênero Rhizobium, tá? Essas bactérias, elas são de extrema importância porque elas conseguem, então, assimilar o gás nitrogênio, o nitrogênio atmosférico, que, ó, feito isso, então, assimilou esse gás nitrogênio, o que que vai acontecer? Essas bactérias, então, fixadoras, elas vão assimilar e, além disso, elas vão lançar no solo através de um processo chamado de amonificação, tá? Amônia. Olha que interessante. Eu fixo, então, o nitrogênio atmosférico. Opa, peraí. Opa. Então, aqui, ó. O que vai acontecer aqui? Eu fixo, então, o nitrogênio atmosférico e lanço no solo o quê? Amônia. Tá? Aqui está o NH3, mas pode estar o quê? O NH, o íon amônio, que é a mesma coisa. Feito isso, então, quem mais vai lançar amônia no solo? Nós, seres vivos, né? Através das nossas eliminações aí das nossas excretas, nós sabemos que temos aí vários seres vivos que vão eliminar a maior parte da urina, vai ser formada por amônia. A questão dos fungos e bactérias, tá? Seres decompositores vão liberar como um dos produtos finais do processo de decomposição quem? Amônia. Então a amônia vai estar lá bombando no solo. Vai estar lá presente em grande parte. O que acontece? Eu não consigo assimilar a amônia. Eu só elimino. Aí eu vou ter mais uma bactéria, que vão ser as bactérias nitrificantes, tá? Essas bactérias nitrificantes, elas vão fazer um processo chamado de nitrificação, ou seja, vão transformar aqui, ó, a amônia em nitrito. Então, ó, nitrogênio atmosférico, gás nitrogênio, foi assimilado por bactérias presentes nas raízes de leguminosas, transformando então esse gás nitrogênio em amônia, processo chamado de amonificação. Essa amônia, então, resultante desse processo de amonificação, junto com resíduos aí, as excretas dos seres vivos, mas um dos produtos finais da decomposição, vai sofrer então a ação de bactérias nitrificantes, que vão fazer então o quê? Transformar a amônia em nitrito, NO2 menos. Lembra que nitrito, ito menor. Ito é menor, então o NO2 é menor que NO3. Vamos lá. Feito isso, o que vai acontecer? Ocorreu a nitrificação, vai sofrer mais uma ação, então, de outras bactérias que vão transformar esse nitrito em nitrato. Mas, Vinícius, mas por que tem que fazer isso? Porque as plantas só conseguem absorver nitrogênio dessa forma, na forma de nitrato. Então,
esse NO2, ele é transformado aqui, ó, em NO3, em nitrato. Feito isso, a planta consegue assimilar, ó. Então, aqui, ó, veio para cá, acontece a assimilação naturalmente. Assimilou naturalmente, o que vai acontecer? Nós, consumidores, vamos aqui, ó, assimilamos, a partir do momento que a gente assimila, a gente se alimenta, então, dessas plantas, nós conseguimos, então, assimilar o nitrogênio na forma aí de vários compostos, aminoácidos, proteínas, tá? E isso vai ser o quê? Vai ser fundamental para a nossa sobrevivência. Com isso, essa assimilação aqui, ó, nós temos a eliminação das excretas e tudo mais, volta depois a amônia, mais a ação da decomposição, tudo isso vai voltar aqui, ó, para o solo, acontece de novo, nitrificação, nitrito, nitrato. Só que aí como que ele vai voltar para a atmosfera, gente? Como? Vai ficar lá evaporado? Não. O que acontece? Temos bactérias que vão fazer isso. Vão pegar, então, esse nitrato, grande parte dele, vai, ó, mandar aqui para a atmosfera, em um processo chamado de desnitrificação. Elas vão ser bactérias desnitrificantes, tá? Elas vão devolver o nitrogênio gasoso para a atmosfera. Mas por que isso é importante? Para que ocorra, então, novamente, o ciclo. Olha a importância das bactérias para o solo, para a gente, para nós seres vivos, para os demais seres vivos. Olha, bactérias presentes no solo, em leguminosas. Olha só, fixa o nitrogênio, depois outras bactérias vão lá, fazem essa conversão da amônia em nitrito, depois mais bactéria converte isso em nitrato para que plantas consigam assimilar e nós sobrevivermos. E ainda outras bactérias devolvem esse nitrogênio para a atmosfera. Olha como que a natureza ela é perfeita e a gente tem que ter a consciência para a gente preservar. Então, vamos só entender isso daqui, então, esse ciclo. Vamos lá. Nós sabemos, então, aqui, ó, o ciclo começa aqui. Está lá na atmosfera. Atmosfera. Feito isso, o que acontece? Ocorre a fixação. Essa fixação, ela ocorre o quê? Em bactérias nas raízes de leguminosas. Leguminosas. O que vai acontecer? Acontecendo isso daqui na raiz de leguminosa, acontece o que, ó? NH3. Esse NH3, tá? Vai ser transformado aqui em NH4+, esqueci do maisinho aqui. A amônia é transformado em íon amônio. Por que é transformado em íon amônio? Porque é mais fácil a assimilação, tá? Feito isso, vai acontecer o quê? A nitrificação. Outras bactérias, então, pegam essa amônia presente aí no solo. Produto final desse processo de fixação, de amonificação, mais restos aqui da decomposição. Vai tudo ser transformado em nitrito. Transformou em nitrito, eu vou fazer um outro processo aqui, outras bactérias fazem, chamado de nitratação, que vai aqui, ó, transformar em nitrato. Essa parte é assimilada, uma parte pelas plantas, outra parte vai sofrer um processo chamado de desnitrificação, que vai devolver para a atmosfera. Olha como que é um ciclo perfeito. Nesse processo de assimilação aqui, vai acontecer, planta morre, seres vivos morrem, decompositores devolvem a amônia. É impressionante. E isso é o ciclo do nitrogênio. Bom, chegamos ao fim da nossa aula, infelizmente. Não vai dar tempo da gente fazer
a questão, mas deixo ela aqui para vocês, tá? E aí, espero vocês então para nossa próxima aula. Até mais!